Copa Quirim, voltou da Copa Quirim, perdeu do São Paulo 2-1. Com o Helder correndo que nem louco em cima dos caras. Tá? E o Zé fez a maior parte da história dele contra ele mundo no Pacaembu no 0-0. Então o Palmeiras ganhou pouco. Segunda alegria que eu tive era Parmalat. Terminou. Quando inaugurou ali na quarta-feira passada, até o time entrou em campo. Foram as duas alegrias. Quem trouxe o Projeto Arena? Que vai dar milhões, milhões, milhões. Quem é que trouxe? Não é porque é meu amigo, esqueça. Porque o que eu tive que falar para ele, onde ele se equivocou, eu disse. Tanto que disse agora que ele criou o comitê de gestão de apoio, não é de gestão coisa nenhuma, é de apoio, exatamente para poder suprir uma lacuna cometida na gestão anterior. Os dois momentos de alegria que a sociedade esportiva do Palmeiras teve nos últimos 20 anos foram esses. E negar isso é negar o óbvio. Tá? Ele com as equipes respectivas de trabalho. Eu não era dessas equipes. Eu o apoiei em 2008, mas eu não era dessas equipes. Naquela época era Paulo Nicoli, era Márcio Papa, você estava dentro do clube, acima de tudo. Carlos Faquina, muito bem. Depois em 2008 era Marcelo Solarino, Marcelo Fonseca, o Crício. 2009, quando veio a Arena. Tá isso. 2009. Então nós tivemos dois momentos de alegrias. Um, período da Parmalat. Dois, na Arena. Escamona, até vou fazer a pergunta no final que a gente já consegue pegar um pouco do que todo mundo comentou. Então, antes de fazer a pergunta, até compartilhar a opinião do Marcelo, algo que eu vinha para discutir hoje também, que o Palmeiras hoje carece de identidade. Então, são poucas cidades que têm 3 ou 4 times grandes, né? Então, acho que São Paulo é o único no Brasil que tem representatividade de 3 times com muita torcida. E aqui na capital a gente já ficou para trás, em terceiro lugar, longe do São Paulo. A gente perdeu muita torcida, justamente porque acho que faltou um pouco o Palmeiras se posicionar como um clube de massa, um clube de torcedores. A gente ficou muito abraçado, talvez, na questão da colônia e o São Paulo engoliu a gente na capital, sim, mas com muita facilidade, né? Então acho que isso até foi um ponto de reflexão para a gente pensar o Palmeiras em 10 ou 15 anos, como a gente quer enxergar o Palmeiras no futuro, como um clube de massa, como vitorioso, um clube brasileiro. Aí a pergunta propriamente dita é a seguinte: o discurso do Paulo Nobre e da equipe dele, quando assumiu, era um discurso muito charmoso, né? Um discurso que atraía as pessoas, porque ele vinha revestido dessa questão comercial, corporativa. Né? Nós vamos profissionalizar, nós vamos criar políticas de governança, nós vamos ter ferramentas que combatam os desvios, a corrupção, né? O compliance. Quer dizer, um discurso bonito corporativo, como fosse uma empresa corporativa, como se fosse uma empresa que faturasse milhões por ano, que não é nenhum caso, mas que se desprendeu muito da realidade. Primeiro porque os clubes de futebol são empresas de médio ou grande porte, não são gigantescas para ter 2.000 ou 3.000 funcionários trabalhando. E segundo porque não profissionalizou nada. Né? Então, o bom contato que eu tive com o marketing, eu pude ver que o marketing, não adianta você contratar um diretor de marketing se você continuar com uma equipe de 4, 5 pessoas. Então hoje, administrativamente, o Palmeiras deve ter, com exceção da comissão técnica de futebol, e exceção da assessoria de imprensa, que acaba tendo muita gente trabalhando, o Palmeiras deve ter administrativamente 10 ou 12 pessoas trabalhando no futebol. É muito pouco. Então, eu gostaria de saber como você visualiza montar essa estrutura de suporte ao futebol, né? Seja com o diretor executivo, o presidente executivo, que é o cara do Brunoro hoje, com diretores de marketing, comerciais, com gerentes. Quer dizer, o Palmeiras carece hoje de mão de obra mesmo qualificada para trabalhar no dia a dia. Então as funções ficam sobrecarregadas, eles só conseguem fazer o básico, que está ao alcance, né? O Palmeiras não consegue extrapolar isso, a gente só vai seguindo a lógica do mercado, então a gente segue o que os outros clubes estão fazendo, seja no sócio torcedor, que eu também acho que hoje, se fosse para rever, dá para rever completamente. Então eu gostaria de saber assim, de que forma, quantas pessoas você imagina contratar, que estrutura você quer dar para a parte administrativa do clube? Não, na verdade eu não acho que a quantidade é solução, eu acho que a qualidade é solução. Eu não sei, na verdade eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu tenho dito o seguinte, que a gente vai ter que fazer 3 comissões importantíssimas. Uma comissão de 2 ou 3 advogados para saber toda essa história de todos os contratos que foram feitos, a parte financeira para levantar o buraco, se existe buraco, o que nós vamos receber, o que não vamos receber, o futebol, fazer um levantamento profundo no futebol. Realmente eu não sei o que eu vou encontrar lá.
Mas eu não discordo um pouco dessa história da quantidade. Eu acho que o profissional que vai ser contratado, ele vai ter assim, nós vamos ter que dar a ele o seguinte: você tem essa estrutura, você acha que essa estrutura está boa para você, não está, você acha que você vai ter condições de trabalhar disso, eu vou te dar metas, não podemos ficar em correr. O cara erra, você acoberta, erra, você acoberta. Primeiro você tem que dar as condições que é para ele possa trabalhar, e ele, como profissional do mercado, juntamente com o diretor estatutário, que é obrigatório, porque é estatutário, você vai dizer a ele o seguinte: olha, nós temos esse projeto a ser feito, a estrutura que nós temos hoje, que nós encontramos hoje, que nós sentamos na cadeira é essa. Tá bom, não tá bom, precisa de mais alguma coisa? Muito bem. Então, se esse profissional sentir que na realidade aquele material humano que ele está trabalhando é suficiente, o que ele queira trazer, não tem problema nenhum, nós vamos dar. Só que nós vamos estabelecer metas. Não, mas quais seriam esses pontos-chave? Seria marketing, financeiro, comercial? Não, na verdade você tem que ter uma estrutura do marketing, que é importantíssimo, com um profissional do mercado e mais os diretores estatutários. Sempre que eu falo, tem que ter. No jurídico, a mesma coisa, para que você possa ter condições de não errar, por exemplo, a data de um contrato, porque é inadmissível que isso aconteça. E eu me lembro que ele foi cobrado numa reunião do conselho, e ele disse que tinha já tomado as providências. Mentira, não proporcionou nada. Se você não tiver, esse é o tipo do caso. Ele foi diretor de uma Repsol. Se um funcionário seu comete um erro desse e prejudica a sua empresa, o que acontece? Então você tem que ter o marketing, o jurídico, o financeiro, o futebol e o planejamento. Porque o planejamento é muito importante para que ele consiga administrar todas essas áreas. Então, cada um nós vamos chamar a pessoa, vamos conversar com eles, vamos conversar com o diretor estatutário, saber as necessidades, o que precisa e o que não precisa, e estabelecer meta. A partir daí, vai dar-se um prazo para que eles possam começar a trabalhar, e a minha função, até ele falou que eu preciso, como é que eu vou fazer? A minha função não é pôr a mão na massa, a minha função é determinar, é dizer: escuta aqui, ó, eu não estou gostando não, o negócio não está andando direito, eu não vou precisar eu fazer, mesmo porque nós vamos ter diretores e profissionais que façam isso. Uma linha geral é mais ou menos isso. A pergunta, porque eu estou vendo que as perguntas, na maioria aqui, hoje o torcedor palmeirense virou mais gestor do que torcedor, né? O que eu acho que importa para a massa é o seguinte: em quanto tempo você vai dar um time digno para o Palmeiras, dentro do seu planejamento? Antes disso, só dizer que a gente tem mais 5 minutos, que a gente tem mais uma reunião, um compromisso. Então, o Laércio faz essa pergunta sobre o time e o Pessini encerra. Depois eu vou responder algumas coisas aqui do que tem na internet, tudo bem? Olha, o mais rápido possível. A única coisa que eu preciso, pelo menos, é exatamente essas comissões que eu vou formar, e nesse trâmite de 15 dias, que essas pessoas vão poder fazer um levantamento de como é que estão as coisas. Uma coisa que me preocupa muito e que o Paulo Nobre não respondeu foi o seguinte: ele criticou demais a gestão Tironi por deixar 25% da receita de 2013 e 75% da receita de 2014. E a primeira pergunta que eu fiz para ele nas setoriais, antes da aprovação do dinheiro dele, foi a seguinte: quanto que você vai deixar de recebível? Ah, não, a única coisa que já está absorvida é o Paulista, porque o Tironi tinha invadido na receita do Paulista de 2013. O resto não vai ter problema, vocês vão ter uma gestão muito melhor. Inclusive os 10% que vocês vão ter que me pagar não vai afetar o dia a dia do clube, vocês podem ficar tranquilos. Mas não respondeu. Então, eu preciso saber, antes de mais nada, quanto é que 2015 eu tenho de dinheiro já. Até que ponto os contratos que nós temos estão terminando ou não estão terminando? Eu fiquei sabendo que parece que tem uma renovação da Adidas, que eu não sei qual é o valor que está sendo feito. Então eu não posso, eu gostaria de fazer isso no dia seguinte, principalmente com a ajuda. Agora, você tem que contratar o profissional, ele tem que ver, analisar o elenco, saber como é que nós vamos ficar, se nós vamos continuar com o técnico, não vamos conhecer que o
O Dorival tem até julho de 2015 o contrato, não sei qual é a multa contratual, não sei o que ele vai conseguir fazer, se ele vai rebaixar o time ou não vai. Então, é uma pergunta difícil, porque os dados que a gente tem na mão são muito escassos, então a gente não tem condições de responder na lata. Eu vou fazer todo o possível, aliás, não é todo possível, o que for necessário para que a gente faça isso num prazo mais curto possível. Tá? Eu acho que o Paulista vai servir um pouquinho de laboratório para aquilo que a gente está pensando, mas nós temos que definir uma série de situações, jogadores que vêm, que vão, a comissão técnica, como é que nós vamos ficar, e sem a contratação desse profissional fica difícil a gente fazer um planejamento e dar um prazo como você quer. Eu sei que a ansiedade do torcedor palmeirense é muito grande, né? E a gente quer fazer isso o mais rápido possível. Então o torcedor palmeirense não vai comemorar o Paulista. Não, por que não? Por que não? Essa ótica que você falou. O Paulista começa em fevereiro, né? Nós vamos ter de meio de dezembro até o final de janeiro para poder montar essa estratégia do Paulista. Agora, não podemos ficar preocupados em ganhar o Paulista, nós temos que preocupar em fazer um 2015 decente. O Paulista de 2015, se vier, muito bem-vindo, mas não vai resolver o nosso problema. O que nós pretendemos fazer é um trabalho a médio e longo prazo para que a gente não caia nessa situação vexatória que nós temos hoje. Bom, coincidentemente, a pergunta que eu ia fazer antes do Laércio era justamente isso, porque aqui com o plano do outro candidato, ele se gaba de, olha, ano que vem a gente vai ter 95% das receitas do futebol. Só que você já tem que pagar 10 para ele, não tem 95% na minha conta, eu não sou nenhum matemático assim. Eu queria saber, você falou que ainda não tem como base como vai ser esse pagamento, né? Mas o principal, assim, esse patrocínio já tem bala na agulha, uma carta na manga, porque há 2 anos a gente ouviu aqui nessa sala, do lado de lá, que amanhã chegam 3 jogadores e o patrocínio já está até estampando na serigrafia. Então, se já tem um patrocínio na manga, e o segundo, não podemos deixar de lado, o que muda se você ganhar, eu falo, você vai ganhar, se ganhar no próximo sábado. No próximo final de semana, a gente pode ir para a Espanha na 3ª vez. O que muda de planejamento com o Palmeiras na Série A, o que muda com o Palmeiras na Série B, e se muda algum investimento já. O investimento eu vou deixar para ele, e assim, não existe nenhum planejamento para a Série B. Nunca passou pela nossa cabeça, muito pelo contrário. Todo o planejamento que nós estamos fazendo é para a Série A. Se cair para a Série B, sinceramente, não sei o que nós vamos fazer. Porque não passa pela nossa cabeça que isso possa vir a acontecer, hipótese nenhuma. Agora, uma coisa eu posso dizer para você o que vai mudar. Eu já brinquei outro dia e vou repetir aqui para vocês. Eu vou ser um presidente que vou estar com o clube todos os dias. Vocês vão poder me ver lá, conversar comigo, saber o que está acontecendo no dia a dia. Hoje em dia você não tem essa condição. Você tem um presidente virtual que você só vê pela televisão, pela internet. Então esse é o diferencial maior que vai existir. Um pescarmônio que está presente no clube todos os dias e o outro que não está. Então, é isso que eu agora. Eu gostaria, toda vez que fala em dinheiro, eu coloco aqui o grupo de apoio à presidência, que é o que vai me ajudar muito nisso. Bom, primeiro, eu não vou perder essa oportunidade. Por que nós temos 140 milhões de aporte? Porque nós deixamos de ter 50 milhões, e eu estou afirmando, da Caixa Econômica Federal. O vice-presidente da Caixa Econômica Federal foi apresentado ao clube e tinha que ter o Palmeiras em patrocínio. E não foi aceito, porque não foi tirado o CND por 23 milhões. Então nós temos uma diferença hoje, do ponto de vista do período transcorrido, de 40 milhões. São 40 milhões que deixaram de entrar da Caixa e tinha uma determinação da Caixa para entrar. Isso já tinha sido organizado e foi apresentado pelo Veloso em abril do ano passado. Ponto número 1. Ponto número 2. As contratações feitas em 36 e 37 não me importa. As contratações feitas, o dinheiro gasto com o futebol, foram outros 45 milhões de dinheiro que não representou nenhum resultado para o clube, incluindo isso 5 milhões do Leandro e o comitê de gestão, o comitê de apoio que eu represento aqui, jamais permitiria, jamais, nós não concordaríamos, a decisão é dele, mas pela relação que temos de confiança, isso não vai acontecer, ter vendido barcos e trocado por
3 jogadores, um deles teve que pagar 5 milhões de euros por ponto no fim, e perdendo o ano. Então a somatória disso, nós já estamos em 55 milhões. Quando você faz isso, você perde visibilidade. E quando você perde visibilidade, você perde patrocínios secundários. O Palmeiras passou 2 vezes na televisão esse ano. O Palmeiras passou dentro do Brasileiro. O Palmeiras passou contra o Corinthians e contra o Flamengo. O Palmeiras não passou mais nenhuma vez no canal aberto. Passou o Grêmio, mas foi lá. Passou pro Grêmio só porque mudaram o jogo do Corinthians. Eu vou repetir, Corinthians e Flamengo. O Grêmio na grade. Na grade. Na grade, Corinthians e Flamengo. Então, quando você não tem exposição, quando você não tem nenhum bom time, ninguém quer mostrar teu produto. Ninguém mostra carro que tem último lugar na corrida. Fica todo mundo nos carros que estão disputando posição. E aí que você tem visibilidade. E sobre carro, eu fiz patrocínio durante 30 anos da minha vida. Tendo coordenado inclusive a relação da McLaren e a relação com a Penske, pela companhia. Ok? E no Brasil, com relação à moto velocidade, Valentino Rossi e companhia passavam por mim todas essas responsabilidades. Ponto número 2. Com relação aos recursos, os recursos virão sim esses aportes. Esses aportes serão colocados. Se é 10% que tem que pagar, não sei. Eu não vi nenhum desses balanços, nenhum desses números. Se vai ser menos ou mais. Se o Pescarmona, e tomara, pedimos o voto de quem está assistindo, para que ele ganhe a eleição, ele vai fazer um comitê para auditar as contas. Porque isso é uma exigência sine qua non. Algo de 30 dias. Entendeu o que está acontecendo no clube? Você fez uma pergunta muito pertinente. A massa salarial que leva do clube não é o tamanho e a quantidade de pessoas que existem lá dentro. Acontece que a massa salarial está concentrada no futebol profissional. E aí, quando você não administra bem, não te sobra recursos para você alocar em outras áreas necessárias, como você colocou em comunicação, em marketing, em administração. É isso. Quando você aloca tudo num ponto com quem não está te produzindo, você não gera resultado. E quando você não gera resultado, você não consegue contratar uma outra pessoa. É simples. Só dá para contratar quando você tem resultados e saber alocar. O compromisso de time que você colocou, e aí eu vou falar como torcedor, tá? Os times são formados, você tem 3 formas de encarar um time. Não existem 4. Isso eu aprendi na minha pós-graduação de marketing esportivo. Existem 3 formas. Você monta um time, ou você reforça, ou você reconstrói. Não existem 4 formas de você fazer um time. De qualquer esporte coletivo, inclusive no automobilismo. Quando uma equipe dá tudo errado no automobilismo, o que eles fazem? O carro no ano seguinte redesenha o carro. Muito bem, vamos pensar juntos. O que esse time tem que ser feito? Ele tem que ser construído, reforçado ou reestruturado? Os 3. Muito obrigado. Então, o Palmeiras hoje tem um cenário de preocupação. Eu não dormi essa noite, e acho que vocês não dormiram. Eu dormi 3 horas. Estou com uma adrenalina desgraçada, para não falar um palavrão, de respeito a quem nos está assistindo, desesperado. Não dá para ser refém do rebaixamento. Não dá. Agora, o time vai ser competitivo, isso vai ser competitivo. Independente do que acontecer. O que você quer dizer com independente? Caiu ou não. O meu amor pelo Palmeiras, e o amor do Pescarmona, e o amor de qualquer um que está aqui, não passa pela divisão que o Palmeiras está. Passa pelo Palmeiras. Ok? Eu vou lutar sobremaneira, não sei, inclusive, só não vou para Porto Alegre, porque o Palmeiras tem a eleição, eu tenho que participar ativamente aqui, senão iria, mas vou estar aqui no jogo contra o Atlético Paranaense, não tem a menor dúvida por isso. Então, o que nós gostamos do Palmeiras é passar muito longe pela divisão que está. Agora, eu pessoalmente não admito uma outra queda. Eu me desassociei de administrações que caíram. Ponto. Não dá para aceitar. Eu não nasci para isso. Não nasci, não tenho estômago e não vou aceitar esse tipo de coisa. Então, ter um time competitivo não é difícil. Existe no mercado grandes jogadores que o Pescarmona vai atrás. A equipe dele vai atrás. É só você saber olhar. Ou esse garoto que está jogando no Santos, que me enche os olhos quando eu vejo o Lucas Lima. Eu cheguei a passar, eu tenho aqui comigo a cópia dos torpedos que eu passei. E como último comentário, a última vez que eu troquei um torpedo com a atual administração, foi para pedir o afastamento, sim,
no dia 30 de julho de 2014, o Caluco sabe disso, foi o último torpedo que eu mandei para a tua administração, que por favor afastasse os dois, José Carlos Brunoro e Omar Feitosa, por incompetência, e dessem para diretores estatutários a administração do futebol, porque eu não aguentava mais. Foi 30 de julho, não foi agora, ontem, anteontem, desses torpedos guardados. E recebi um ok na época, muito obrigado. Para deixar isso bem claro, está tudo guardado. Porque eu não tenho bronca de ninguém, ao contrário. Genaro conheço há muito tempo. Conheço o Maurício, passei a ter uma boa relação com ele. Não tenho nada contra o Paulo Nobre pessoalmente. Só acho que é o seguinte, futebol tem que ser do ramo. Tá legal? Vamos colocar as coisas como são? Não tem que inventar, eu não sou economista. Então quando eu leio um balanço, eu interpreto de uma forma que um economista e um contador me ajudam. Eu não sou jornalista, eu faço um texto e aquilo tem que ser transformado num press release, que um jornalista, que são vocês, sabem fazer. Mas eu sou engenheiro, então não venho me falar de engenharia e menos de administrar companhias, isso eu sei. A pessoa tem que ter humildade, que o Pescarmona tem tido, de reconhecer aonde não é especialista e procurar um especialista. Quem é que redata melhor? Agora, hoje eu te mandei um texto? Mandei um texto ou não mandei? E tive humildade de reconhecer, apesar de você ter idade do meu filho, falar, revisa o texto ou não foi assim? É assim na vida. O que não pode é achar que você sabe tudo, velho. Sei todas. Outra, administrar não é ter dinheiro, tá? Ter dinheiro não necessariamente é administrar. Administrar é sentar numa cadeira elétrica, e eu tive 2 bilhões de dólares de portfólio e tinha que administrar 3 mil pessoas. O Pescarmona tem um negócio de 100 milhões, 50 milhões, não importa. É sentar todo dia e pagar a conta. Isso é administrar. Não é de dinheiro. Porque se o Palmeiras tiver à venda, vamos fazer uma coisa. Coloque um anúncio agora nas redes sociais para o Bill Gates ou para o Jorge Soros. Porque ninguém tem mais dinheiro do que eles no mundo. Se o Palmeiras tiver à venda. Como não está à venda, vamos procurar a candidatura e vamos procurar fazer com que essa candidatura ganhe. Tá ok? Desculpa, eu quero agradecer demais. Às vezes eu me empolgo porque a minha palestrinidade excede, é o único ponto que excede meu mundo em que eu vivo, tá? Quero reiterar para vocês, eu não estou pedindo voto a vocês, não quero que vocês são jornalistas, eu entendo perfeitamente o papel do jornalista, que é informar, analisar e criticar. Entendo perfeitamente o papel de vocês. O que eu peço é para quem esteja assistindo, dar não um voto de confiança, mas muitos votos de confiança à candidatura Chapa dos Anjos. É o Pescarmona, junto com o Beluso, junto com o João Gapioli, junto com o Degon, junto com o César e esses nomes que eu mencionei anteriormente em grupo de apoio, que é o grupo que vai sim formatar recursos e vai contribuir com a administração. Esse é o grupo que ele tem hoje à disposição. Ele faz o que ele quiser, ele determina o que ele quer. Nós estamos totalmente à disposição. Ninguém pediu cargo, hein? Deixar bem claro para vocês, ninguém pediu cargo. Nenhuma das pessoas que eu nomeei aqui, José Carlos Brunsic, Scabini, Tadini, ninguém pediu cargo, Castello, ninguém pediu cargo, ninguém precisa de carteirinha escrito diretor-presidente, porque isso, graças a Deus, todos nós já temos e continuamos tendo. Ninguém está precisando de cargo, não. Até porque quarta-feira eu entrei na fila, ou no sábado,